Alô você, começa mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje temos aqui em Casa Nova os nossos amigos André Lazzaroni. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado pelo convite. Agradeço esse seja bem-vindo. É sempre bom estar com você, com o Heber, dois grandes amigos queridos. E sendo aqui um abraço aí a todos que estão nos assistindo também. É sempre bom lembrar que a gente faz isso para vocês, né? Para aqueles que nos assistem. Que maravilha. E hoje aqui com participação especial, o pai do André Moraes. Paulo Moraes. Oh, desculpa. É que a André, eu acabei confundindo aqui. Paulo Moraes, empresário do Grupo Riva, com história aí maravilhosa para contar com a gente aqui sobre a área de meio ambiente, precursor dessa área. Seja bem-vindo também, Dr. Paulo. Muito obrigado pelo convite. E vamos aqui falar um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho. E tendo a honra aqui de ter vocês, meu filho, o mais novo. São 3. É o André, o mais novo, o Júnior, o mais velho, e no meio a Adriana. São os 3 amores que nós temos. Que maravilha, doutor Lembrando que esse programa ele está sendo gravado em especial Dia dos Pais, que será domingo que vem. Ele vai ao ar na semana anterior ao Dia dos Pais. Então é uma honra a gente ter aqui pai e filhos tão alinhados numa pauta que a gente hoje milita aqui com o podcast Inova Rio Engenharia, que é o meio ambiente, né? É verdade. E vamos falar da história, da inovação relacionada a isso, mas não posso deixar de falar aqui, Heber, também acompanhando aqui hoje na mesa, Heber Bispo. Salve, pessoal. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Uma honra imensa de estar aqui com os grandes amigos André e Dr. Paulo. Amigos que a gente hoje tem o privilégio de conviver há alguns anos já, né, André? Verdade. E que tanto nos ajudam de diversas maneiras, seja num conselho, seja numa leitura, e seja num bate-papo como esse que a gente vai ter hoje, que a gente já teve diversos. Normalmente acompanhado com uma tacinha de vinho, né? Hoje não teve a tacinha de vinho porque estamos gravando à tarde, né? E não pôde ter a tacinha de vinho. Mas normalmente com a tacinha de vinho, um copinho de uísque, a gente para molhar a palavra, a gente vai molhar com a água hoje. Então você acompanha aqui a gente que está em Casa Nova, não é isso, Heber? Estamos em Casa Nova. Estúdio novo, espaço novo. Não podemos deixar de agradecer a Liderança Produções, que é um novo apoiador do nosso podcast, que está disponibilizando esse espaço maravilhoso, essa gravação maravilhosa. Agradecemos também a Abis Rio, que é uma das patrocinadoras. Estamos também agradecendo aqui o Diário do Rio, que é a plataforma onde a gente lança esse nosso podcast. Não percam, se inscrevam no Diário do Rio para acompanhar todos os nossos podcasts. Clica lá, curtir, sininho, acompanha no canal do YouTube. E também o Clube Empreendedor, que é o nosso parceiro ajudando a divulgação e dar suporte para todo o nosso podcast. Doutor Paulo, começando aqui a nossa conversa, você puxou aqui já o assunto em relação aos seus filhos, e o André, que tem uma história relacionada à vida pública de sucesso, né? 4 vezes deputado estadual, 3 vezes secretário do Estado, esporte, cultura, governo. Como é que você vê esse lado, né, do André, de se dedicar à coisa pública? E você também, André, como é que você enxerga isso, a importância das pessoas se dedicarem à questão pública, né? Que muitas vezes existe até um preconceito, uma discriminação quem resolve dedicar a vida a essa questão, porque é servir, né? No final, tá liderando ali e servindo a população. Como é que você enxerga isso, tendo um filho que resolveu se dedicar a essa questão? Olha, eu acho isso importante, porque se nós não tivermos pessoas boas na política, a política vai continuar a mesma, né? Então, quando meu filho resolveu ir para a política, eu apoiei, a mãe dele também estava viva, a Dalva, porque nós entendemos que na política nós temos que ter gente boa, temos que ter pessoas competentes, pessoas sérias, que não dependem da política para poder viver. E eles, com essa decisão do André
eu acho que foi muito importante. Importante para nós e importante para ele, porque ele está fazendo uma coisa que ele gosta. Ele tem amor à política, então ele faz política por amor. O amor ao servir é bom, né? Amor a servir, isso que está aí. Esse é um lema que ele tem, com seriedade, tranquilidade, respeito e defendendo aqueles que são menos favorecidos e defendendo a causa ambiental, que é uma causa que nós defendemos há muitos anos na família. Mas você não bateu aquele friozinho na barriga, tipo, caraca, meu filho vai entrar nesse meio? Porque existe um preconceito com a área política, assim, para quem está de fora. Eu sei que vocês têm uma experiência maior, porque você também viveu, né, junto com a Dalva, mais essa vida política, mas para quem está de fora, às vezes bate aquele frio na barriga, assim, caramba, será que... Tu não bateu esse frio na tua barriga, não, quando foi entrar, André, na área? Eu era muito jovem, né? 23 anos de idade. A gente não pensa muito quando é muito novo assim. Hoje, fosse hoje, não sei se eu teria mesma frieza, né? Depois é que a gente vai vendo. No momento foi muito um impulso, já tinha essa vontade de ser candidato, de colocar o nome à disposição. E a primeira vez eu tinha 23 anos, eu fui candidato a vereador. O Partido Verde, né? A gente estava era um outro cenário também. A gente está falando do início dos anos 2000, e tinha acabado de me formar em Direito. Né? Então, era tudo uma novidade. Hoje tenho experiência, já são 22 anos aí que se passaram dessa primeira candidatura. Então não rolou frio na barriga, eu não entendia também muito como funcionava, eu só queria ser candidato. E aí eu tinha uma mãe e um pai que tinham experiência, que foi o que me ajudou naquele início, né, para guiar. Né? Foram dois grandes guias, dois grandes suportes para que eu pudesse fazer uma boa primeira eleição. Eu concorri com o nome, era André do PV. Eu lembro. Nossa campanha era uma campanha muito alegre, como todas as campanhas do Partido Verde, a gente faz uma campanha alegre. E não fosse meu pai, não fosse minha mãe, eu não teria tido um bom resultado que eu tive. Não, e é importante... Né? A verdade é que o suporte da família foi sempre fundamental. Mesmo minha mãe, meu pai menos, mas minha mãe sendo contra... Ah, é? Ela era contra a minha entrada na política. Ela achava que eu não deveria por causa disso. Né? E ela que tinha mais experiência com a política. Ela né? tinha sido vereadora, né? Talvez por ela ter essa experiência mesmo, que ela já... Não, mas ela militava já na causa do meio ambiente. E você se insere na política com essa bandeira ideológica. E é muito mais interessante quando a gente enxerga e identifica candidatos e políticos, representantes, lideranças, com bandeiras ideológicas claras e específicas. E aí é interessante a gente entender que, e o público também que nos assiste entenderem que, quando que começa essa pauta? Porque é tudo muito recente, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes. O Miguel lembrou, a pauta do meio ambiente começa nos anos 80, de forma mais relevante no mundo. Mas vocês começaram bem antes disso. Começamos na década de 70. Dalva, ela entendia que o meio ambiente era muito importante para a sobrevivência, porque ela já antevia essas coisas todas. A Dalva, ela pesquisava muito, era uma professora dedicada, então ela entrou defendendo o meio ambiente, foi por solicitação dela, o irmão era secretário de Serviços Públicos, foi criada a divisão Coordenadoria de Meio Ambiente, e ela ocupou a primeira Coordenadoria de Meio Ambiente, como ela também, num acordo político, solicitou que a única coisa que ela queria é que se criasse a Secretaria do Meio Ambiente Duque de Caxias, porque Duque de Caxias... Em Duque de Caxias, Em Duque de Caxias. Nossa, você vê que vanguarda, né? Em Duque de Caxias. Muito vanguarda. Esse foi o acordo político dela com o prefeito que se elegeu, que foi o Moacir do Carmo, e ele cumpriu e colocou, fez a
a Secretaria de Meio Ambiente, ela foi a primeira secretária lá. Estamos falando de 15, 20 anos antes da Eco 92. Estamos falando o quê? 1980, 1970? Não, isso aí foi em 80 e 90, 91. 91 já, né? Foi. 90. Não, a secretaria, na verdade, foi no governo Moacir, que começa em 1993. Eles se elegem. 93, não, mas ela. Mas ela tinha sido candidata a prefeita em 92, mas ela cria a coordenadoria em 80 e alguma coisa. Não, que já é vanguarda. A coordenadoria, 80 e pouco. A coordenadoria foi lá atrás. Ela foi vereadora, a primeira vereadora mulher em Duque de Caxias. 88, né? Isso em 88. É porque é o período de redemocratização também. O período de redemocratização. Esse período, isso quando ela criou, solicitou essa criação, o governo lá era ainda área de segurança nacional. E o prefeito era, na época, Ideckel. Ele tinha sido nomeado... Era o tal dos biônicos, né? Que o pessoal chamava. Então, a Dalva solicitou isso. E antes ela já tinha fundado com o doutor Ricardo Augusto Azeredo Viana, que era um médico que era suplente senador na época, a Associação do Meio Ambiente, que era a AMA Duque de Caxias. Então, são coisas que já estão no sangue da família, né? Minha mãe, ela em 1972 teve a primeira conferência mundial, que foi em Estocolmo, 1972. E ela fez, em Duque de Caxias, uma conferência também de meio ambiente, em 1972. Depois ela tem vários trabalhos... Isso numa época que não tinha internet, tinha nada. Não tinha nada. Não, e Duque de Caxias era uma área de segurança nacional. No meio da ditadura militar. No meio da ditadura, refinaria... Reduc, né? A Reduc muito forte. E falar de meio ambiente ali... E todo aquele preconceito com a Baixada Fluminense, né, que já existia, e a Baixada sempre esquecida, né, a Baixada sempre teve um esquecimento por parte da grande maioria dos governos que se passaram. Olhava muito para a capital e deixava muito a Baixada ali, meio que era terra terra satélite, né? Que nem lá no Distrito Federal. É isso. O lixão ali foi implementado um ato da Fundação de Desenvolvimento Regional. Eu estudei tudo isso por causa dela. A Fundrem, que era era do governo militar, e ela chega e diz: aqui vai ser um aterro sanitário, mas foi um lixão no meio de uma área de manguezal. E ela começa então a bater, dizendo que aquilo era um absurdo, se criar um lixão no manguezal vai virar lixo. E aí ela começa a explicar que o manguezal, na verdade, não era uma área de lodo, de uma área mal cheirosa, que as pessoas achavam que podiam fazer. Era o berçário. Ela começa a explicar. Da minha mãe dizia, é o útero da terra. Ela já dizia isso. Então eu nasci em 76. E depois, nessa luta dela contra o aterro, acaba que ela foi até ameaçada de morte. Minha mãe, um dos motivos que a gente veio para o Rio de Janeiro foi pela ameaça de morte que fizeram com a minha mãe e os filhos. Então a gente muda de Duque de Caxias. Num dos motivos dessa vinda para o Rio de Janeiro foi a ameaça que ela sofreu, porque ela lutava contra o aterro, né? Dizia que aquilo dali era um absurdo, estavam fazendo Duque de Caxias, não recebia nenhum tipo de apoio político dos ambientalistas da capital, porque estava acontecendo na Baixada, fosse com certeza na Barra ou na Ipanema, teria te dado uma repercussão. Até 2010 o aterro estava lá. Estava lá. O aterro não, o lixão. E estava com risco de romper, né? De romper e travar ali dois rios e inundar uma área enorme. Foi por isso, o principal motivo foi a fenda. Tem uma fenda. A partir daí, as autoridades começaram a verificar essa possibilidade, inclusive do levantamento do solo do fundo da Baía da Guanabara, e começaram a ver o aterro como uma coisa ruim. E todo esse processo aconteceu do encerramento do aterro, por provocação dela já daquela época. Minha mãe fez uma ação, eu lembro disso, era criança, depois eu fui estudar essa ação na minha faculdade, depois eu fiz uma ação política em cima dessa ação, que ela promoveu uma ação na Justiça Federal pedindo o fechamento.
do aterro do lixão, né? Aquilo foi um lixão. Aquilo ali foi um lixão. Não foi um aterro. Aquilo foi arrebentaram uma... Mas sabe o que é interessante? Que é justamente a pauta principal que a gente traz para o nosso podcast, que é justamente a falta da engenharia nos planejamentos públicos, de políticas públicas. A prova está aí. Você não teve um projeto de engenharia para fazer um aterro sanitário projetado ali? Não. A gente sabe que existem os aterros sanitários no mundo inteiro, eles são projetos de engenharia. Claro. Sim. Muito bem estruturados, com todo o planejamento de contenção de danos. E você hoje em dia tem diversos produzindo energia limpa através do biometano. Então tem uma série de coisas que fazem parte de um grande... Tem alta tecnologia. O lixão hoje... Alta tecnologia. O aterro sanitário hoje, ele não pode ser chamado... Ele está muito distante de ser um lixão. Ele é um projeto de engenharia que gera riqueza, né? Que é completamente diferente. O resíduo pode ser recurso. Exatamente. O Dr. Paulo depende da forma como você trata. O Dr. Paulo estava falando aqui antes que ele conheceu aquela região ali da Baía de Guanabara nos anos 60, 70, que era cristalino, que era um espetáculo. Paradisíaco, né? Paradisíaco. Lá no Jardim Gramacho, a população frequentava a praia, porque poucas pessoas imaginam que o Duque de Caxias fique à margem da Baía da Guanabara, que tem a praia. Então, naquela época, eu fui várias vezes a Dalva já no início sendo contra, né, a instalação lá do aterro dito sanitário. Nós fomos lá várias vezes e nós temos filmes aí que comprovam isso. Então, eles fizeram um buraco no meio de um manguezal e jogavam lixo sem nenhum tipo de manta, nada. Projeto. E depois tentaram queriam tirar dali e botar em Xerém, no meio da APA. Aí minha mãe na luta dela, ela conseguiu que não se instaurasse um aterro. Aí eles queriam um aterro sanitário em Xerém, na APA, na Reserva Biológica do Tinguá. Pois é. Uma região linda. Fonte de água, de tudo. Linda. Tem uma diversidade ali de fauna, flora. Um ecossistema que eles queriam botar ali. Então, ela foi a principal política a levantar a voz contra... Liderança, né? Liderança. Minha mãe sempre exerceu a liderança dela na área e ela puxou 3 temas importantes, que era o meio ambiente, a educação e a cultura, que eram 3 temas que deixou de legado. Isso é que me levou, na verdade, você fala assim, você surgiu na defesa do meio ambiente. Eu fui forjado no Partido Verde. Eu não vim de uma liderança de um movimento estudantil, eu vim do movimento partidário. Eu não chego ambiental. Partidário e ambiental. Ali a gente surge. Eu me formo em direito e me especializo em meio ambiente, em direito ambiental, quer dizer, mas sempre como agente político. Fui presidente da Comissão de Meio Ambiente. O exercício o tempo inteiro na política, né? O Miguel é técnico. Ele entende, ele é um engenheiro sanitarista, entende daquilo dali. Eu sou aquele político curioso na área técnica, mas que entende do direito, alguma coisinha. Tá querendo diminuir aqui a qualificação dele, vê lá, hein, André? Não, eu uso o conhecimento dos meus amigos, eu não sou bobo. Quem tem amigo não fica burro, né? Como é que é isso aqui? A gente liga para perguntar. Vou puxar exatamente nessa pauta da questão política, porque assim, em 2010 foi feito lá a Lei Federal de Resíduos Sólidos, né? Que é o programa nacional lá, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Aí fazia uma previsão assim, em 2014 vai acabar todos os lixões do Brasil. Aí chegou 2014, naturalmente, não acabou. Aí, vai para 2016. Aí 2016 ainda não acabou. Nem no estado do Rio acabou. Aí 2018, 2020, 2022. Agora com o novo marco saneamento jogaram para 2023, se eu não me engano, ou 2024. Alguma coisa assim, porque toda hora vai empurrando para frente nesse negócio, né? Como é que você enxerga esse desafio? Porque é muito confortável você chegar lá numa lei e botar uma data. Bota aí no papel, 2021, pronto. O papel aceita qualquer coisa, pô. Pois é. Como é que a gente enxerga essa desconexão da realidade
dos desafios da realidade se impondo sobre a questão política. Porque não dá para você só botar lá uma data, não concorda comigo? Com certeza. Tem que ser um Qual programa, impacto, um projeto, um investimento. Qual investimento Porque tem necessário um pra ser custo concluído? É nessa importante. história. E não tem Gestão. investimento. Não tem investimento nessa área. Porque o descarte, a pessoa faz o descarte do material e ninguém sabe onde é que vai parar. A educação para fazer o descarte de forma correta, A coleta separada, para seletiva. permitir que você tenha o tratamento desses resíduos. O próprio mercado não é regulado. Se a gente for falar desse mercado, a gente está falando, inclusive, sabe aquele portão que você foi roubado? Aquele fio que você ficou sem internet porque, por acaso, o cara foi lá e roubou o cabo para vender o cobre? Por acaso é fogo, né? Não, por acaso. Por acaso eu vim aqui, cortei esse cabo aqui Então, e roubei o cobre. se a gente parar para Vou ver lá. pensar, isso aí é a ausência de um mercado de resíduos sólidos regulado. Por quê? Porque isso aí está entregue, tem uma série de Isso é de verdade. ferro velhos. Se a gente tivesse um mercado de resíduos sólidos bem projetado, bem planejado e bem regulado pelo Estado, isso inibiria esse processo. Por quê? Porque o cara teria, a partir de uma coleta seletiva, até oportunidades de trabalho e mão de obra para não precisar fazer esse tipo de furto e esse caos social que a gente tem. É óbvio que as pessoas estão passando necessidades, elas acabam recorrendo a essas coisas. Não estou justificando também, mas Não. a gente sabe o caos social que a gente vive. Quando fechou o lixão de Gramacho, tem até um documentário que acho que foi indicado ao Oscar. Várias lixeiras paralelas foram fechadas. Não, e o problema social que foi, porque tinha Grave. muitas pessoas que viviam daquele lixo. Os catadores. Né? Então isso foi um negócio Daí problemático. daí ameaça a vida da Dalva. Pois é, Os né? catadores, as lixeiras paralelas, e que não tinha que ter uma ação social muito forte para isso que está aí. Aconteceu. Porque não adianta escrever assim, tem que acabar em 2026, 2028, se não existe um suporte financeiro para os municípios darem solução. A técnica da engenharia nós temos. Nós evoluímos muito na técnica da engenharia. Hoje, como o Everton falou, o aterro sanitário, ele é aterro sanitário. Ele tem todo um procedimento de engenharia, tá certo? Mas em municípios que não têm recurso para poder pagar o destino final do seu aterro, ele vai para o lixão mesmo. É um equacionamento econômico também que tem que ser buscado. Econômico. Então, Socioeconômico. Socioeconômico, perfeito. Socioeconômico. E cultural também, para as pessoas entenderem a importância que aquilo significa na vida delas. Porque, imagina, a reciclagem, né, a separação, quando o empresário chega ao final da mão de obra que é empregada para poder separar, ou dos equipamentos empregados para separar, aquele valor é muito, muito acima do que ele se recebe. Então o município tem que bancar isso, e o município não tem recurso. Então tem que Na verdade, tem que ter um plano do governo federal. plano do governo federal e colocar recurso para poder manter. Aí vai Isso funcionar. E sabe Deveria por quê? ter um plano e uma ação também dos deputados federais, né, dos senadores, Eu tô né, do lembrando Congresso aqui, tem Nacional em cima do Executivo, para que o Executivo coloque recursos e o BNDES financie isso, E por entender, exemplo. Um porque- exemplo, né, eu estou dando aqui um Concordo. exemplo de um Não, banco. por exemplo, tem uma lei, agora não sei se é estadual ou se é federal, que exige um percentual mínimo de biometano na distribuição da SEG, das distribuidoras de gás. Segue, tu foi longe agora, Naturge, né? Já não é mais Naturge. segue. Não, mas Há um tempo. É pro pessoal vício de entender. linguagem. Tem Não, eu entendo. Essa é a idade, é a idade. É a idade. Isso significa que está entregando a idade dele aí. Mas então, e a gente não vê, porque isso também é riqueza gerada, né, de certa forma. E a gente sabe que tem ali, e a gente vê que está bem distante, acho que é 20%, se eu não me engano, o percentual. Eu tenho que estudar isso, eu vou ter que pesquisar aqui no Google. Mas o objetivo da intervenção aqui não é tratar do percentual, mas sim que a gente tem um percentual que a gente não atinge hoje e que se a gente não tiver esse investimento federal, esse recurso direcionado para isso, a gente não vai conseguir nem atender também. E isso daí talvez pagaria parte desses investimentos. Com certeza. Não, o que eu queria colocar é que assim, você vê, né? O Rio de Janeiro passou agora por um processo forte de concessão dos serviços de água e esgoto.
vendido sobre uma perspectiva de que iriam despoluir a Baía de Guanabara, os complexos lagunares e os rios aqui do nosso estado. E eu tive esse final de semana ali no Yacht Club, né? Da Urca. E a quantidade de lixo Enorme. acumulada no entorno. E aí isso Muito não é uma grande. falha do sistema de esgoto. Porque não vai parar aquela quantidade de lixo no esgoto. Não tem como. Entupiria toda a rede de esgoto. Aquilo Ilha dos Rios. vem da falha do sistema de coleta e destinação final, né? Disposição final Resíduos sólidos. dos resíduos sólidos. sólidos, Então, verdade. mesmo que você resolva o problema do esgoto, vamos supor que a concessão funcione, a regulação dela seja firme e você consiga fazer isso funcionar, se você não tiver uma política pública focada na cadeia dos resíduos sólidos também, porque são sistemas interligados, né? Simplesmente vai ser um programa vendido que no final a efetividade do seu resultado final não vai ser alcançada, porque o objetivo final, que é a despoluição desses corpos hídricos, dessas áreas, Dessa riqueza, né? Dos recursos dessa riqueza, não vai chegar. Para poder despoluir a Baía da Guanabara, primeiro nós temos que sanear a Baixada Fluminense. Com certeza. Você quando foi no iate, provavelmente você chegou lá na parte da manhã. Porque a hora da maré. Ah, sim. Quando a cheia traz lixo, a urca fica cheia, tomada de lixo. E aí depois, e provavelmente isso vem dos municípios ali do entorno. Pessoas jogam lixo ainda nos rios. Pois é. Do sofá, você vai, Mas vamos ver muitas vezes, nos rios. André, porque não chega a coleta. Porque não chega a coleta. Eu acho falta de coleta. e falta de um educação, investimento em educação ambiental. Também, concordo. Porque tem muito lugar que tem a caçamba, eu já vi isso em vários locais. Tem a caçamba de lixo ali e as pessoas jogam lixo Pela janela. fora da caçamba. E aí você vê o lixo no entorno da caçamba e a caçamba vazia, a caçamba de coleta de lixo. E tem que haver um plano, é um plano de educação ambiental. Não tem como fugir, a educação ambiental tem que estar na escola. E Mas ela também é investimento. tem que ter. Educação ambiental é a primeiro investimento Ó, a se fazer. Vou te Depois você tem que ter aí um plano. Com a educação ambiental você consegue convencer as pessoas da importância de se reciclar o lixo, separar o seu lixo dentro de casa, porque não adianta nada. Sim. Não adianta nada eu separar o lixo também dentro da minha casa e a empresa que vai coletar não coleta separadamente. Tem que ter a coleta. Agora, já existem novas tecnologias que separam o lixo misturado. Automaticamente. Então, Só que o que falta recurso. demanda recurso, porque muito caro, mas não é tem. barato. A tecnologia está disponível. Não é barato. Eu não acho caro, porque eu acho que pro governo isso é barato. Não, pro Quando governo você é vê barato. que uma máquina dessa, para tratar a cidade do Rio de Janeiro inteira, ela custaria, sei lá, 50 milhões de dólares. Quando você acha que 50 milhões de dólares é o quê? Não é nada. O ganho direto é 100 muito milhões, grande. o ganho direto é muito grande. Quer dizer, A preservação do meio ambiente vale muito mais que isso. muito mais. Claro. Então, quando você olha para o custo-benefício, é nada, é zero. E se tiver ainda um incentivo de redução de impostos, isso cai muito mais. Se tiver um incentivo de transferência de tecnologia, isso pode cair muito mais. O incentivo mesmo de você direcionar recursos para desenvolvimento de tecnologia. Claro. A gente tem aqui quantas universidades ali no entorno da Baía de Não, Guanabara? a FRJ tem um projeto A lá. UFRJ é uma ilha da Baía de Guanabara. Ela tem um projeto de incineradora. Sim, lá no final do fundão. Existem novas tecnologias que o Brasil perde a oportunidade de implementar, porque nós somos um país de 210 milhões de habitantes. Cada habitante gera em média 1 quilo Por dia de lixo? por dia de lixo, e esse lixo não é visto como um ativo. Esse lixo não é lixo. Eu costumo dizer que lixo ele tem ele é recurso. Dependendo da O lixo aplicação. molhado vira o quê? Vira compostagem, vira pode Biometano. são nutrientes, biometano, Fertilizante. A gente está com uma Fertilizante. crise agora no agro porque a gente tem que importar biofertilizante. o fertilizante, o potássio lá e o nitrogenado da Rússia e da Bielorrússia, com a guerra eles não estão conseguindo enviar. Provavelmente vai impactar a nossa produtividade Com agrícola certeza, no país. vai impactar muito. Se a gente tivesse tecnologias aplicadas às coletas de lixo no Brasil, que a gente, de certa forma, produzisse parte desses fertilizantes a partir dessa coleta, parte desse problema estaria resolvido.
O próprio biometano poderia virar ureia e aí a gente faria parte dos nitratos, Claro. por exemplo. Pois é. Você tem muitas tecnologias disponíveis e não tem recursos para implementar essas tecnologias. O que a gente defende o tempo inteiro é que esses recursos estejam disponíveis. Como é que você enxerga O governo isso, do André? estado fez um projeto que era para aterro sanitário, e aí ele montou vários consórcios. Pô, você tem empresas que fariam isso sem precisar gastar recursos do estado, fariam uma licitação, essas empresas operariam o aterro sanitário. Por que isso não foi feito dessa forma? Por que você... Hoje o aterro sanitário é uma das tecnologias, né? É uma das tecnologias. Pode não ser a melhor, mas é uma das tecnologias. É muito melhor um aterro sanitário do que um lixão. Com certeza. Então não se compara. O aterro sanitário ele tem todo um controle. Tem uma regulação, manta, tem técnica. tem técnica. Você utiliza um espaço muito grande, nós temos terra ainda para isso, mas tudo isso poderia ser resolvido se tivesse um estímulo para esse empresário que tem aterro, por exemplo, ou uma prefeitura que tem um aterro, se tivesse um recurso disponível num BNDES da vida, num banco de investimentos aí dos governos, porque são vários bancos, não tem só o BNDES. Isenção tributária para as empresas. Isenção tributária. Para as empresas gigantes. Isenção tributária ou até mesmo a compra da energia gerada através do lixo. Se fosse uma energia jogando na rede, pagando mais caro do que a energia gerada numa hidrelétrica, numa termoelétrica, você... Então, na verdade, assim, joga lá. Vamos acabar em 10 anos com os aterros sanitários. Mas ninguém diz como. Mas deixa eu fazer uma provocação. Deixa eu fazer uma provocação. Por quê? Hoje o custo dessa cadeia do lixo, né, aqui no Rio de Janeiro, vamos empreender aqui a cidade do Rio de Janeiro, mas a gente pode conversar sobre as outras também. É através de uma parcela do IPTU. É a taxa de coleta de lixo. Ela vem através do IPTU. Ela vem através do IPTU, mas é uma taxa... Na Europa... separada, né? Uma taxa... Na Europa, por exemplo, você paga conforme... tarifa. Conforme você gera o lixo. Você paga a sacola... Mas e aí a sacola tem que ser embalada naquela sacola para poder quantificar quanto de lixo você está gerando e aí você pagar pelo lixo gerado. Isso já reduz significativamente o a cara vontade ficar gerando. Mas o problema é o seguinte, isso é tarifa. Como cobrar essa tarifa do usuário? De que socialmente carente, né? Como é que cobra? Através da conta de luz, através da conta de água. Aí você chega e propõe uma companhia que distribui energia, você propõe uma companhia que distribui água, e ela diz assim, isso vai impactar na adimplência daquilo que eu recebo. Porque você não tem como colocar isso. Você colocando no IPTU é uma coisa mais segura. Porém, a taxa ela é menor que a tarifa. Essa taxa, medidas. Ela vem no carnê do IPTU. Ela vem no carnê do IPTU. Mas a taxa sempre exige uma contraprestação. A taxa é um imposto. É um dos tipos de imposto. Né? Você tem de tributos. Me equivoquei aqui, mas de tributos. Você tem imposto, taxa e contribuição de melhoria. A taxa exige uma contraprestação de serviço. E ela não pode ter a mesma base de cálculo do imposto. Tá? Essa taxa que vem na taxa de contribuição, ela já foi declarada inconstitucional diversas vezes. Mesmo tendo sido aprovada. Mas o povo paga, a gente paga. Eu não acho errado a gente pagar por uma taxa de coleta de lixo. Porque tem um serviço, tá entendendo, André? Eu não acho. De algum lugar esse recurso tem que vir. Mas ela só não pode ter a mesma base de cálculo, entendeu? E nem tá ligado. Você tá certo. Nem tá ligado. Você tá certo. Não pode ser percentual do IPTU, porque não tem nada a ver. E nem tá ligado ao meu IPTU. E nem está ligado ao meu IPTU. Esse cálculo... Pode ter a ver com a área edificada. Não, esse cálculo é feito por área edificada. Área edificada, o que é errado também. Não, para a produção... Mas é possível. Para a produção, mas existem extinções. Se você tem uma lavanderia, por exemplo, grande, é diferente. Claro. Você tem que identificar isso através de uma pesquisa do prova de alvará. Então, não é difícil. E hoje, com a informática, cara, você conseguiria fazer aí um banco de dados fácil de registro sobre isso. E sabe por que eu tô falando isso, André? Porque, por exemplo, o esgoto,
Aí eu vou pegar agora na minha área mais de domínio técnico. No caso do esgoto, o esgoto, ninguém mede esgoto, você mede a entrada de água e cobra o esgoto como uma correlação à água. Né? Já que você consumiu água, você gerou esgoto. Qual é o problema que eu costumo falar sobre esse tipo de modelo tarifário para o esgoto? Você começa a viabilizar umas soluções loucas. Tipo, o cara começa a fazer, dependendo do valor da tarifa, reuso, reaproveitamento de água de chuva, umas coisas caríssimas. Muito comum, por exemplo, acontecer com hotel. O volume de esgoto que o cara produz e ele não paga por isso. Hotel, é mais barato o cara comprar um caminhão-pipa do que ele pegar a água do sistema. Por quê? Porque ele não paga o esgoto no caminhão-pipa. Ele está gerando esgoto e não paga o esgoto. E aí começam umas soluções loucas, né, de viabilidade econômica. Poço artesiano. Em virtude do modelo tarifário. E quanto que, na verdade, se você coloca pela metragem quadrada, e aí você poderia incluir também o resíduo e jogar tudo na mesma conta, não tem problema você jogar tudo na mesma conta. Você conseguiria, com certeza... Essa discussão, André, já que você é um homem da vida pública aí, cara, é uma discussão técnica, mas alguém tem que começar a travar essa discussão de modelo tarifário. A forma de você medir a produção de lixo, ele vai levar em consideração a ocupação da casa e a metragem quadrada. Perfeito. É assim que se faz. Perfeito. Eu concordo plenamente. E dá para fazer pelo esgoto também. Mas a quantidade por lixo, quantidade de pessoas. É 1 quilo em média, 900 gramas. É, mais ou menos. Mas isso você está falando numa residência. Se for no hotel, lá em casa, mas eu não posso fazer pela metragem quadrada, por exemplo. Existem casas que só tem 2 pessoas. Aí que é o grande lance. Tem X metros quadrados e tem outras que tem 15 pessoas com metade da área. Não, você está certo, André. Como é que você faz isso? E também as áreas mais carentes, as áreas pobres. Não, mas tem que ser subsidiado. Isso tudo tem que estar... Claro. Tem que ser subsidiado. Mas o subsidiado tem que ser problema... Sabe qual é o grande problema? Assim, onde é que está o grande nó da questão ambiental? É que o meio ambiente, por ser um direito difuso, ele não é de ninguém. Ele é de todo mundo e não é de ninguém. Então ele é um direito difuso, ele não é coletivo. Né? A diferença. Vou provocar. Direito difuso é diferente de direito coletivo. Que eu estou falando de direito difuso. Como é direito difuso, ele vem lá no artigo da Constituição Federal e diz que o meio ambiente é um dever de todos os 3 entes da federação. Não a Constituição e nenhuma lei veio depois, infraconstitucional, dizer qual é a competência de cada ente da federação e o que cada ente da federação tem que custear na questão ambiental. Então fica assim, esse problema é do município, e o município fala, esse problema é do Estado, e o Estado fala, esse problema é do governo federal. É verdade. Aí, ao mesmo tempo, o vírus, né, que também aí a gente faz esse paralelo com o vírus que tivemos aí agora, a Covid, ele não quer saber se o problema é do governo federal, do governo municipal, ou do estadual. O mosquito da dengue também não, que é um problema também de um controle ambiental que não se faz. Sanitário, é um controle vetor, sanitário ambiental. Vetor de doença, não, claro. Então você tem o rato, ele não quer saber se ele está em área municipal, federal ou estadual. Ele quer... Vou fazer uma provocação aqui. A gente está aqui há uma meia hora, pelo menos, batendo um papo que a gente já listou aqui diversos desafios ambientais que a gente tem. A impressão quando a gente assiste a pauta ambiental na mídia e até mesmo nesses seminários, nessas programações que são mais amplamente divulgadas, parece que a pauta ambiental para o mundo se resume basicamente à emissão de carbono. Não estou falando que isso também não é um problema. Tem um lobby, né, cara? Não estou falando que isso também não é um problema. Tem um lobby. Mas a questão é, mas quando não se resume só. Quando se resume a discussão ambiental e você dá desproporcionalmente espaço de mídia para uma discussão de emissão de carbono e mudanças climáticas, você generaliza um assunto que precisa ser destrinchado de forma granularizada. Como é que a gente vai comunicar isso? E aí é a minha provocação. Como é que a gente está aqui usando esse espaço hoje para comunicar isso de certa maneira, mas como é que a gente provoca essa discussão mais granularizada, lembrando que a dengue é um problema ambiental, lembrando que a falta febre amarela, a falta de saneamento e as suas doenças atribuídas a isso é um problema ambiental. É verdade. Que a coleta de lixo e todos os problemas sociais, quando ela não é regulamentada e não é bem direcionada, é um problema ambiental e social. Por que a gente...
Qual a impressão de vocês? Eu tenho a minha impressão, mas eu queria ouvir de vocês qual a impressão de vocês de que por quê? Porque se talvez isso estivesse na mídia, que nem o carbono, talvez o recurso aí que a gente tem tanta dificuldade para fazer os aterros sanitários com a melhor tecnologia não fosse problema algum. Talvez o recurso para a gente viabilizar melhores tratamentos para o esgoto não seria um problema algum. Posso dar a minha visão? Eu até acho que se você falasse assim, um recurso para fazer um aterro ou para botar um maquinário, eu até acho que de repente o executivo viabiliza. Mas a operação... Então, o equacionamento econômico operacional é que me preocupa normalmente. Não sei como é que é a visão de vocês. Mas por que a gente esquece essas outras pautas no meio ambiente? São 17 ODS. Por que a gente basicamente não aborda... Porque a gente tem esse negócio de não querer pagar a conta. Ninguém quer pagar a conta. Ninguém quer pagar. Na verdade, Entendeu? nós vivemos num sistema capitalista. Finge que faz, outro finge que Alguém entrega. tem que pagar a conta. E não dá para o governo pagar a conta sempre sozinho. Porque o governo, no final, é a gente. Somos nós, pô. A gente que tá pagando a conta. É a gente que tá pagando a conta. Vou fazer um resgate aqui ainda mais grave. Eu sou de Petrópolis, todos vocês aqui sabem, e a gente teve... Não foi a primeira tragédia que nós vivemos no município de Petrópolis. Eu, pequeno, me lembro da tragédia de 88 ou 86, alguma coisa assim, mas é muito claro para mim, porque foi uma coisa muito, muito impactante. É um problema de falta de ocupação urbana organizada. A maioria das pessoas que morreram, elas moravam em condições de risco, provavelmente em regiões de APA, de preservação ambiental, ocupadas irregularmente. O poder público, as ruas que encheram é porque o sistema de esgoto não tinha sido devidamente operacionado. Na verdade, normalmente é o resíduo. O maior problema da falha de Não sistema fizeram de a drenagem. limpeza das galerias. Não fizeram a limpeza da galeria. A coleta pode ter falhado em alguma circunstância. A falta de educação ambiental. Eu ia comentar, Mas a gente vai André. esperar 230 pessoas morrerem numa tarde. Pois é. Não, e se Pra gente repete, abordar né? isso. E se repete. Weber, quando a É o gente seguinte, fala eles que... nunca deram a solução definitiva para esse problema. Isso que está aí é um conjunto de coisas. Coleta mal feita, não desentupir. Mas, na realidade, o rio, Palatinado, e quando encontra com Quitandinha, ali é uma força contrária. É verdade. Então tem que fazer um extravasor. Não um extravasor com a manilha de 80. Conhece profundamente lá Petrópolis. Tem que fazer um extravasor que desça para Magé e que deságue na Baía da Guanabara. Aí enfrenta o problema ambiental. Daria até para gerar energia elétrica, hein? Magé, Porque eu tudo. tenho ali 800 metros de altitude. Tudo. E a solução... fazer uma PCH ali. É isso que está aí. Que Não tem que 800 metros, que é um stand pipe tem muito que jogar grande. para a Mas... Baía da Guanabara e não para jogar no rio que está lá em Itaipava. Tem que ser o contrário, tem que jogar para cá. Que vai para Três Rios depois, que vai para Paraíba do Sul. Eu tenho Você resolve parte da enchente. Uma aluna minha fez um TCC sobre o trabalho de conclusão de curso, exatamente, por isso que eu conheço bem também, foi exatamente sobre isso. Exatamente sobre esse encontro que acontece ali. E o poder Aquilo público ali também... foi, na verdade, uma intervenção urbana, né? Que fez aquele formato chegar aos 2 rios de cara e sair em T, assim. E aí gera esse problema do refluxo. Ali tem esse problema também, tem um rio mas... que vem lá De alagar. da oficina e que passa no centro da cidade. Quando ele chega no centro da cidade, urbanizaram a cidade e a calha do rio se transformou em manilhas. Que Então, antigamente o pessoal começou a canalizar tudo que é rio, esconder os rios e canalizar os rios. É isso. o Rio Carioca é canalizado aqui. Pô. Estamos aqui na E o rua Rio? Alice, aqui ao lado tem o Rio Carioca, que corta aqui, ó, vem embora. E você chega na Europa, Aqui embaixo. você chega na Europa, o ponto de maior destaque de uma cidade daquela é o Rio. E os rios foram recuperados, né, na Europa. Eles fizeram um trabalho possível bonito. recuperar, É possível, completamente com possível. certeza. É só você A não água jogar nasce limpa esgoto. todo dia, pô. Claro, é só você não... O rio Carioca, ele nasce aqui até ele entrar no Cosme Velho, ele é limpo. O problema é que depois ele vai recebendo o esgoto e aí Inclusive, ele sai lá na recomendo. glória. Tem a Hong Kong tem um caso de revitalização de um rio urbano, numa região que era horrível, e o prefeito de Hong Kong, Coreia do Sul, Seul,
Tem um caso de um rio urbano nos anos 2000 que o prefeito reurbanizou e revitalizou o rio e virou presidente da Coreia do Sul depois Deixa eu com pedir esse desculpa aqui projeto. para a comunidade sul-coreana que nos assiste. Foi uma confusão assim só. Não sei nem de onde eu tirei Hong Kong nessa história. Feita Não, desculpa, seu- porque a gente assistiu no mundo inteiro. Não, Então, a mas comunidade sul-coreana que está nos assistindo. Coreia do Sul, desculpa. tamo junto, hein? Desculpa. Mas o Weber, não é só assim, a questão da dinâmica das águas. Né, dessa ocupação urbana. intervenções. A ocupação urbana, quando você pega num morro, você desfloresta, você vai lá e corta a árvore sem uma obra de engenharia, de contenção. Tem várias entrevistas sobre isso. Não tem jeito, vai ocorrer o escorregamento. O nome disso é escorregamento. É granito ali por baixo. Você não tem o que segura o barro ali, né, que foi o que rola, são as raízes das árvores. O que segura a água também no solo são as árvores. Então, o problema é que a população, por falta de conhecimento, não, e de acesso a moradias por ignorância, transporte público, foram cortando as árvores e aí constrói a sua casa vai estar ali em cima de uma bomba relógio. Mas aí, assim, a gente teve... Sem cronômetro, né? Sem cronômetro. Agora, você tem um déficit habitacional enorme. Mas em 2008, foi 2008 aquela tragédia que matou mais de 1.000 pessoas, não foi? Não, aquilo foi 2010. 2010. Tá. 2010 a gente tem uma tragédia que mata mais de 1.000 pessoas. Logo antes a gente teve lá em Angra ao mesmo tempo. Exatamente. E logo depois de 2011 teve do Bumba aqui em Niterói. E aí antes disso tinha tido em Santa Catarina. Vocês lembram disso? Que também tinha morrido umas 100 e poucas, 200 pessoas em Santa Catarina. Teve. E aí agora... Vale de São Francisco. E aí agora a gente tem de novo mais 200 e poucas pessoas. Gente, isso daí são aviões inteiros caindo, matando gente. Porque eram pessoas que não eram para morrer. Tudo por uma incapacidade dos governos de praticar uma educação correta, né, para a população. Não é só educação, é educação de uma forma geral, porque se você vai construir sua casa, você vai em qualquer favela do Rio de Janeiro, você vai ver as casas construídas, não tem uma engenharia envolvida naquilo dali, porque de vez em quando cai prédio por aí. Se você não tem engenharia... A Musema de vez em quando cai prédio, porque é em cima de ali é turfa. Olha o problema, ali tem área de manguezal, é turfa, não é uma área... A rocha lá está não sei quantos metros de distância, demora, é uma área alagada. Eles foram aterrando com resto de obra. Entulho, cara. Então, assim, não é que você hoje tenha que... eu não defendo a realocação das pessoas, tirar essas pessoas das residências onde elas estão acostumadas a viver e tal, mas tem que ter um programa habitacional e de refundação desses locais, tem que ter. Porque senão você vai continuar tendo tragédias. Mas não André, é fazer moradia realmente... De risco tem que tirar. Não, área de risco sim. Mas aí quem define a área de risco é a engenharia. Isso. A geotécnica. E onde é que o senhor que é empresário da área de engenharia? Você tem que tirar quem tiver, sim. Tem que tirar, mas você tem que realocar essas pessoas para próximo da moradia deles. Vou fazer Não adianta você tirar a pessoa que hoje está morando numa área de risco e jogar ela para... Você arrebenta, você tira o sentimento da pessoa, o sentimento de pertencimento, o sentimento de pertencer a um lugar, sentimento de acolhimento. Você acaba com a vida dessa pessoa. Só de pensar em tirar uma pessoa de uma comunidade e jogar para uma comunidade que ela não... Tudo bem. Você tira, você arrebenta ela. Tudo bem. Psicologicamente, André, o ser humano tudo bem, mas se readapta. Vou fazer a provocação aqui para o Dr. Paulo. O senhor que é empresário da área de engenharia e acompanhou essa evolução, principalmente na construção civil, que é um dos seus negócios, essa evolução tecnológica que nós temos, não é totalmente possível ter intervenções de construção civil em muitas dessas áreas, por exemplo, na Musema, poderia ser feita uma intervenção, é óbvio, é muito mais caro, André. E você vai gastar talvez 3 vezes mais que você gastaria numa residência popular em outra região, você vai gastar ali num edifício para poucas pessoas. Mas como que o senhor acompanha a viabilidade econômica das empresas participarem conjuntamente do Estado,
ou seja, numa parceria público-privada, nessas intervenções urbanas que o museu é um caso, se você for no Vidigal e na Rocinha é outro, se você for no Complexo da Penha vão ser outros desafios. A gente tem diversos tipos de desafios pelo estado todo. Mas a gente sabe também que a tecnologia e a engenharia ela evoluiu. E as soluções que ainda talvez não tenham sido encontradas, a gente tem aí os centros de excelência no estado, não precisa nem ir fora do estado, capazes de desenvolver. Como é que a gente consegue coordenar essa atuação conjunta, Estado, empresas e academia, para solucionar essas coisas no cenário atual? Olha, a nossa área de engenharia do Estado do Rio é uma área muito, muito interessante. Ela tem muita competência. O que tinha que possibilitar é um estudo da região e ver qual a rentabilidade disso que está aí. Porque o empresário, ele vai ver do seu lado de empresarial para ver o custo e para ver o que vai... Senão ele morre também, como empresário. O que tinha que ter era um estudo daquela região e o Estado vinha aportar recursos e trazer a tecnologia que nós da engenharia temos para poder fazer. Não é problema. Hoje a engenharia você constrói, você faz o que você quiser com a engenharia. A engenharia ela soluciona problemas. E esse problema pode ser solucionado pela engenharia. Mas tem que ter um investimento social. Porque, como o Lazzaroni falou, você deslocar a pessoa para alocar em outro local, você vai criar um problema social aí. Sim. Mas você pode fazer uma exclusão isso, social, mas né? você pode fazer isso através de indução econômica. Eu sei que a galera liberal é meio contra essa discussão, mas essa discussão é uma discussão profunda. Se eu crio áreas onde você pode construir de forma barata e o cara tem condições mais dignas e tem condições de pagar ali a casinha dele e tal, ele vai ter a tendência de migrar. Agora, não dá para ser, que nem aconteceu lá no complexo lá em Santa Cruz, que a caixa d'água tá caindo, entendeu? Que é infiltração direta. Tudo, se for negociado, entendeu? Se a pessoa tomar uma decisão dela mesma, querer sair e tal, e você tiver esse tipo de acolhimento, o que normalmente se faz é tira daqui, que fez no passado. Hoje não se faz mais muito isso, mas se fazia no passado, tira daqui. E aí, joga ali. Joga. E abandona. E abandona. E depois vai... Aí a pessoa teve filho, aí vê o filho... já constrói ali a casinha, já que o primeiro era uma habitação popular, a segunda já não é habitação popular, ele mesmo construiu, sem uma técnica, aí vai fazendo puxadinho daqui, puxadinho dali. Olha, a tendência, na verdade, é aumentar o déficit habitacional, aumentar a qualidade piorar a qualidade das residências, né? Você não tem essa... E você... Porque a pessoa... Ninguém quer sair do lugar onde foi criado. Claro. Ninguém quer sair do lugar onde tem seus amigos, suas raízes, todo mundo. Suas raízes. Isso chama sentimento de pertencimento. Isso daí não é uma invenção minha, isso existe. A gente se sentir pertencendo a alguma coisa, a uma comunidade. Por isso que as pessoas, o ser humano, toda vez que ele pode, ele vive em sociedade, sempre foi assim. Por isso que a gente sempre... Aristóteles já dizia que o ser humano, ele dizia que era o homem, mas hoje seria o ser humano é um animal político, porque vive em sociedade. Então, se você tirar uma pessoa, você criar um sentimento de exclusão, veio aqui, me tirou da minha casa, pô, dá uma revolta em qualquer um. Me tirou da minha casa, pô, eu estava morando aqui, mesmo que em área de risco, o cara prefere ficar na área de risco, mais perto da mãe, do pai, do irmão, do avô, do amigo de infância. Até porque se ele tiver um filho, mas quem vai cuidar infelizmente, até acontecer a tragédia. Né? Mas aí acontece. Eu vou um pouco mais. Tragédias acontecem, tá aí. Mas não é para acontecer, né? Não é para acontecer, mas eu tô falando que tragédia. As pessoas têm que entender o seguinte: a merda acontece. A verdade é essa. Então você tem que chegar para a pessoa e falar, ó. Você tem que sair. Aqui, ó. Aí quando ela está em área de risco, a pessoa está botando a vida dela em risco. Da família inteira. Da família inteira. Dela inteira. E ela não... Mas às vezes ela não sabe também.
Porque quem foi lá do Estado Quem fez disse... educação ambiental? Quem pra foi aquela lá? família? Quem foi lá dizer para aquela pessoa que ela está numa área de risco? E qual a alternativa que é dada para ela? Qual é a outra alternativa para ela sair daqui? Vem para cá, você vai E por quê? continuar no mesmo emprego, com aluguel acesso, social, vai para uma nova residência, nós vamos construir, vamos estimular você, nós vamos te requalificar, porque muitas das pessoas que moram nessas áreas de risco, elas não têm condições nem de comprar uma comida, muitas das vezes não tem dinheiro para comprar comida. Vou dar um exemplo, Agora foi instalado aqui no Rio de Janeiro essas sirenes quando tem as chuvas intensas, para o pessoal sair da casa. Aí o pessoal fala assim, vou sair da casa e vou para onde? E se eu deixo a minha casa sozinha lá, sai todo mundo, o que acontece? Vai ser saqueado. Vai ser saqueado. Então é complexo isso. Olha aqui, eu vou um pouco mais além. Nos anos 60, o governo Carlos Lacerda implementou uma política habitacional criando Vila Kennedy. Criando Vila Kennedy, Cidade de Deus. criando Cidade de Deus, criando a Cidade Alta. Tudo isso foi beleza, não é? Eu estudava na PUC e tinha no diretório do CAEL, que eu fazia parte do CAEL, Diretório Acadêmico de Direito, 2 funcionários dali que moravam na favela ao lado. Uhum. Depois foi um problema, que eles foram para a Cidade Alta. Eles não conseguiam trabalhar. A pessoa perde o emprego, perde tudo, perde o a vida amigo, dela. perde a Você vida tem que inteira. pensar nisso. Agora, um projeto que foi começado aqui na Cruzada São Sebastião. Cruzada de São... Não, ali na Maré. Pedregulho. Na Maré. Na Maré, do lado de lá, você passa na linha vermelha, você vê umas casas que o Conde ele fez esse projeto. Você abre um clarão, constrói ali e abriga as pessoas ali. Então, você abriu o primeiro clarão, aí você vai seguindo e fazendo, edificando. Em áreas que não são de risco. Na área que não são de risco. Não, a maré ela é plana, né? É. Mas você aí consegue realocar essas pessoas em áreas mais próximas do Para que os serviços possam chegar, né? Porque Claro. você vê lá a Rocinha. Cara, um desafio do tamanho do mundo o sistema de coleta de lixo, por exemplo, da Rocinha. O esgotamento sanitário, eu diria o seguinte... Não existe. É praticamente impossível Não existe esgotamento sanitário. fazer esgotamento sanitário lá de forma adequada, por causa do problema urbano. Você vê a complexidade do assunto que a gente está colocando aqui, né? Não, é muito fogo. complexo. A coleta de lixo em qualquer comunidade não é uma logística... Só funciona com os garis comunitários. É a contratação do gari da própria comunidade. Aham. E ele, numa programação, ele puxa o lixo e traz para frente para que o caminhão possa recolher. É só dessa forma. E As você vê pessoas, e são vielas, né? São vielas e muitas delas ainda com esgoto a céu aberto, né? Pois é. E como é que você faz esses clarões, que são uma interessante solução no caso da Maré, na Rocinha, no Vidigal? Você não consegue fazer esses clarões ali, né? A Rocinha tem uma geotecnia ali muito complicada. É um caso à parte a ser discutido. Mas lá nos anos 60, 70, quando começou a povoação da Rocinha, ela poderia ter sido mais bem traçado e largaram para lá. É verdade. Largaram o povo à própria sorte. Mas aí porque o que acontece? Nós estamos pagando uma conta das de gerações construir- passadas. Com certeza. A verdade é que, por exemplo, a gente Vamos deixar tava- essa conta para as gerações futuras? Não dá, né? Não dá. Não sei, eu acho que a gente tem... Nós somos espíritos inquietos, nós não vamos deixar essa conta. Não vamos. A nossa geração é inquieta. É verdade. Ela não vai... O que está acontecendo de revolução tecnológica, tudo que acontece... É a nossa geração. É a nossa geração que promove. Então, a gente não vai ficar parado vendo... Mas não tem varinha mágica. Não existe. Não tem Não varinha adianta mágica. botar lá na lei assim, ó, 2024 acabaram as favelas. Não existe isso. 2050 não vou mais ter nenhum carro movido a gasolina. Eu gosto desse negócio de meta. O cara bota assim, meta. 2000, não sei o que, acabou tudo. Aí como é que Acabou chega? tudo. Não, vai sei o todo quê. mundo ter saneamento e água. E vai ser feliz. Você tem problemas Cláusula ali. da felicidade. Eu tenho Só vai ser feliz em 2030. Eu tenho muitos amigos na Rocinha, no Vidigal. Tem uma base sólida lá de relacionamento político. Já tá unindo, né, as duas ali. Eles são bem próximos, mas eles... quando você frequenta, você vai vendo os problemas Ó, enfrentados vou falar- diariamente. Por exemplo, água.
acesso à água. Tem local lá que não tem água, só tem água uma vez por semana. Então você imagina você ter água na sua casa uma vez por semana. Esse é um absurdo que existe. Eu era deputado estadual, eu levei a SEDAI lá e nós conseguimos recuperar as bombas d'água, porque aí não era uma semana, não. Era uma vez por mês. Era uma vez por mês. Eu conheço o sistema de água da Rocinha, aquilo ali é uma loucura. São várias caixas de água em várias série. caixas d'água. É complicadíssimo. Agora, tem soluções. Quebrou uma, fudeu. Não, você joga água para uma caixa d'água, depois você joga água para uma outra caixa d'água, depois joga água para um outro reservatório, que aí distribui parte por aqui, parte por lá. Um negócio de louco aquela operação lá. Maluquice aquilo. Porque foi crescendo conforme sem projeto, conforme foi crescendo a favela. É uma loucura. A minha memória está o Morro dos Irmãos com só barraquinhos embaixo. É. Isso estou falando aí de E aquilo ali é fechado hoje. E eu vou dizer uma coisa pra você, tá, André? Deus queira que eu esteja errado. Deus queira que eu esteja errado. Mas o Vidigal, pelo que eu vejo do sistema de drenagem, do que tá acontecendo lá e da forma como tá urbanizando, fechando com a Rocinha, provavelmente é uma futura tragédia. Deus queira que eu esteja errado. Não, vamos trabalhar para evitar isso. E precisa ter a intervenção assim, urgente lá. Porque as chances de você ter uma tragédia ali no Vidigal, que nem se teve no Morro do Bumba, que nem se teve em Petrópolis e tal, é assim, caiu uma chuva dessas de tempo de recorrência. E vai cair por cima ali do túnel acústico. Por cima daquele motel que fechou. Não é hotel, não. Ali não é hotel. Não, o motel que fechou que tinha ali, o Vips. Ali, cara. Motel. Todo mundo riu aqui. Por que todo mundo riu? Eu lembrei. O primeiro motel do Rio de Janeiro. Aquele foi o primeiro motel do Rio de Janeiro? Histórico. Eu não sabia disso. Não, o pior é que eu caí na pegadinha, né? Como tem história aquele motel, Um né? dos primeiros. Mas, ó, a gente já caminhando aqui pro nosso encerramento, porque a gente também aqui não quer ocupar demais o horário do Dr. Paulo, do André, que também tem vários outros compromissos, mas a conversa tá uma delícia aqui. Muito bom. Éber, conduzindo aí para um papo final, tem alguma questão que você quer colocar? Apresenta as suas redes sociais aí também. Bom, minhas redes sociais são Éber Bispo. Então, como é um nome diferente, né? Não tem muito trabalho. Você vai me achar em praticamente todas as plataformas. Só não tem TikTok, porque aí não dá. É muita coisa. Ainda não faz dancinha de TikTok, não? Não dá. Eu não tenho coordenação motora pra isso. Eu tenho TikTok, mas não faço dancinha, não, cara. Então tem que fazer, André. Porra, André. Pra chamar os seguidores aí já. Eu fico muito. Tem que fazer um negócio lá, né? Eu fico muito. Ragatanga. Eu sou político. Macarena, faz Macarena. Então, eu vou olhar aqui pro nosso povo. É o seguinte: eu sou político, eu não sou artista. Se fosse artista, eu estaria dançando. Bill Clinton dançou Macarena quando ganhou a reeleição. Mas o Bill Clinton... Não, mas se ele ganhar, ele vai pra presidente e vai dançar Macarena. Eu danço Macarena. Aí sim. Eleito vai dançar Macarena no TikTok. Vai pro TikTok dançar Macarena. Eu gosto de dançar, eu sei dançar valsa muito bem também. Eu sou cara chique, pô. É um outro estilo, eu sou old school. Foi príncipe de muito baile de debutante. Eu gosto muito de ver a dancinha, sabia? Tem umas danças interessantes no TikTok. Que a galera faz, né? É uma galera criativa e é muito legal. Eu fico vendo TikTok, Instagram, eu adoro ver aquele vídeo rápido, né? Mentira, tu fica vendo TikTok mesmo, André? Vejo. Caraca, sabe que eu nunca consegui ver TikTok? TikTok tem muita coisa interessante no TikTok, no Kawaii também tem muita coisa interessante. Kawaii, esse eu não tenho. Kawaii eu usei, cara, num curso que eu fiz na Inglaterra, porque lá tinha uns games, tipo na verdade é um quiz, né? Que aí era questão de avaliação lá. O cara montava os testes dele no Kawaii com quiz. Instagram também, eu assisto muito. Eu gosto de... tem TikTok, Kawaii... Negativo. Tá vendo? Eu não tenho nada disso. E é feliz. Tá vendo? Talvez por isso. Eu só tenho WhatsApp. Só. Que já é um negócio também. E assim mesmo, de vez em quando, mandando áudio sem pé nem cabeça, que foi gravado... Grava, é falta de hábito, né? Justo. Não, mas eu tenho o hábito de ficar. Vai ficando, aquele troço vai rolando pra cima, assim, consumidor dessas redes. É hipnótico. Não, e muita dancinha. E eles têm o algoritmo ali, eles são sem vergonha, que eles descobrem o que você gosta de ver, e quando você já abre um negócio pra pesquisa, já tem um negócio pra você. Eu sou um cara que
raramente eu perco o meu foco, entendeu? Então, eu abro aquele troço, eu vou procurar um negócio, até esqueço que eu vou em cima do negócio que eu quero e começo a ver, quando eu for ver, o que eu tô fazendo aqui? É meio, te induz, né? Olha, esse negócio de rede social é loucura, te induz. Eu complexo. não, mas eu vejo, eu não na minha média até que não tá ruim de rede social, a maior parte do tempo que eu fico no telefone é no WhatsApp, porque muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas o tempo que eu tenho, eu não vejo mais televisão. Aí tu acaba a rede social ocupando esse espaço, né? Eu não vejo mais TV, eu não vejo mais tudo. Eu não vejo mais. Eu vejo. Eu vejo. YouTube eu consumo. Eu sou consumista de tutorial, meu irmão. Evolução do manual. É, evolução do manual. Porra, eu tenho um cara me explicando, mostrando mesmo como fazer qualquer coisa. Eu aprendo qualquer coisa. Não? Cara, o YouTube nesse ponto, ele é demais. Quando você fala da mídia, você falou da educação ambiental, e a mídia deveria estar fazendo essa educação ambiental, mas infelizmente a grande mídia só quer mostrar tragédia. É o que eles querem mostrar, mais, né? Infelizmente eles só mostram, você vai ver um jornal hoje e você tem um problema como se a cidade do Rio de Janeiro fosse feita de um povo violento. A gente está há 2000 de um anos. Povo, parece que assim, o povo é violento, nós somos tudo bandido, tudo. Mas André, quando você abre, parece que o Rio de Janeiro a violência. Em resumo, todos nós somos violentos, todos nós somos bandidos. Não, nós somos povo trabalhador, honesto, alegre, feliz. Aí você abre aquilo dali, os jornais das TVs, das grandes TVs, e só vê tragédia. Mas André, quem quer consumir a mobilização no Ocidente há 2000 anos, ela é em torno do apocalipse. Também tem isso. Se a gente analisar as religiões ocidentais, elas estão... Agora o nego arrumou a varíola do macaco, brother. Pra só deixar mas só se tu frequentar certos tipos de festas que você pega. Então, só pra você frequentar o quê? Não é um ambiente. É sexualmente legítimo? Não sabia disso. Não, tem outros quesitos aí que é melhor a gente não falar. Nosso ambiente é mais inovação e engenharia mesmo. O Heber foi pesquisar a varíola. Não, eu assisti o cara falando... Você tá preocupado com essa varíola aí? Não tô. Priscila te pega de porrada, hein? Não é isso não, rapaz. Ela é pior do que você imagina. Ou não sei se é pior, né? Pra mim é pior. Bom, enfim. Ou melhor, de repente, pra algumas pessoas. Eu não conheço. Mas eu acho que é importante a gente deixar aqui de recado final alguns tópicos que a gente falou aqui hoje, de forma descontraída, mas eu acho que extremamente relevante. Educação ambiental, novas tecnologias que já existem para solucionar problemas seculares que precisam da vontade política e da disposição da gente como sociedade em cobrar para que sejam solucionados e se importar um pouquinho mais com as pessoas, né? Eu acho que fica muito claro aqui no nosso papo hoje que falta muito a gente se importar com as pessoas, né? O André foi muito feliz quando falou da questão do direito difuso. Muito. Isso na relação do meio ambiente. Eu sabia que eu nunca tinha feito essa analogia, ligação, essa analogia que você fez, mas foi muito feliz nessa fala. É algo que é intangível, é algo que você não consegue ver, é algo que não é do coletivo, né? Porque o que é coletivo tem gente para defender. E as pessoas estão tão preocupadas... E fica um jogo de empurra, né? E tá todo mundo tão preocupado em ter... Em crescer e o tempo inteiro se fala muito em dinheiro. Vem-se uma competitividade aqui. O dinheiro, ele virou... Eu percebo assim que as pessoas que ganham dinheiro de verdade são aquelas pessoas que não se preocupam com o dinheiro. Quando a pessoa está muito focada no dinheiro, ela não consegue fazer mais nada a não ser pensar. Ela fica refém. E é desesperador, né? Você acaba entrando... Por isso que nós estamos vivendo, na minha visão, nós temos hoje um problema psicológico no coletivo muito violento. Nós temos problemas de depressões, nós temos pessoas que estão achando que para ser feliz tem que ser rica. Ela não venceu na vida, mas ela não percebe que ela é uma vencedora. Não é o nível do dinheiro na sua conta bancária que diz que você é um vencedor ou não. Eu não tenho dinheiro na minha conta bancária para dar e vender, não posso reclamar da vida, não. Até porque Papai do Céu me abençoou com uma boa família trabalhadora, que um suporta o outro. Eu tenho eu não estou aqui jogando e reclamando, mas eu também não é algo na minha vida. Disso. Não é a causa, ela fica muito maior. Lógico. E quando você cria e quando você trabalha em cima de causas, ela mesmo te traz dividendos e vitórias que não necessariamente atreladas ao financeiro.
tive 4 mandatos, fui 3 vezes secretário. Eu sou um vitorioso na política. Eu venci, mas isso não se traduziu. Mas essa vitória não se traduziu na minha conta bancária. Mas essa vitória toda se traduz em conhecimento para fornecer. Não é para ser isso. Não, mas eu não estou falando eu não estou aqui traçando um paralelo com a política e financeiro. Não é isso. Mas não se traduz na vontade de ganhar dinheiro. A vitória, na verdade, eu me considero um vencedor. Porque tudo que eu propus a fazer, a gente venceu, mas não se traduz na conta bancária. Não é para ser isso, não é isso, mas eu me sinto vitorioso. Então, as pessoas, para se sentirem vitoriosas, não tem que ficar olhando para a conta bancária. Mas como é que a gente muda essa lógica? Não é fácil. Amor ao próximo. É difícil. Se importar com as pessoas. É difícil não querer tomar o que é dos outros, né? Você participar de projetos sem ter... Quantos projetos eu já participei, já dei força, ajudei, não fui monetizado por aquilo, nem era minha preocupação em ser monetizado, eu estava ali porque tinha uma pessoa querida com um bom projeto, eu fui lá e só precisava de uma mão, um empurrão. E você conseguia dar essa mão? Eu conseguia dar essa mão, por que eu vou tomar o projeto dos outros? Então, é complicado. As pessoas, às vezes, por isso que política se desgasta, não é preconceito. Existe um desgaste muito grande, porque tem alguns colegas que eles querem tomar o que é dos outros. Eles não estão preocupados em montar o seu próprio projeto. Eles vão lá, veem o que é dos outros e tomam. Isso daí se traduz no que a gente viveu aí agora nos últimos tempos na pandemia, na política. Né? O índice de percepção de corrupção é muito grande na política. Porque você tem essa visão humana de que tem que se traduzir na sua conta bancária. Não é assim. Precisa de amor ao próximo, precisa disso tudo, mas precisa mudar o conceito. O sistema, eu digo sempre o seguinte, o sistema não é ruim. O sistema capitalista, ele é bom, ele não é ruim. O problema é quando o dinheiro e o financeiro passa a tomar a agenda da sociedade, como a gente está vivendo essa loucura hoje no Brasil. O financeiro está na frente dos projetos. Não pode. A pessoa, para ter uma realização pessoal, mas isso muda no inconsciente coletivo, na minha visão. Assim, se todo mundo... E é de pouquinho em pouquinho. Nós temos que fazer igual o pregador. Eu digo para a gente mudar... Não pode desistir. Eu não desisti do Brasil, eu digo sempre isso. Eu não desisti do Brasil, mas eu acredito na mudança de um sistema. Qual é o sistema? A sustentabilidade é o sistema que eu acho que é o melhor modelo para o Brasil. Ele vai dar ganho de competitividade, ele vai dar oportunidade, vai se investir em tecnologia, vai chegar novos... É isso. Vai ter ser ambiental, social e econômico. Ambiental, social e econômico. Perfeito. Esse é o modelo que a gente tem que traçar para o Brasil. Mas como é que muda isso? Falando disso todo dia. Fazendo isso aqui. Jesus, eu sou cristão. Jesus só está e só chegou efetivamente porque pregadores foram pregar. Pessoas que acreditaram no que viram, no que sentiram, foram pregar. E a fé das pessoas fez com que elas acreditassem. Então ele chegou no patamar, ainda não chegou no patamar ideal. Eu acho que as pessoas precisam ter mais Jesus no coração e menos falar menos e agir mais como tal. Tem muita gente que fala que é cristão, mais as atitudes de Cristo e falar menos. Tem muita gente que diz que é cristão, mas prega o ódio, eu imagino Jesus, eu não consigo imaginar Jesus Cristo pregando o armamento da população, por exemplo. Não faz muito sentido, né? Tem o menor sentido, pô. Jesus pregaria o desarmamento. Se quem prega o amor não pode pregar armamento da população. Você não pode ter dicotomia. Então, quando eu digo quero chegar nesse nível da discussão, eu não é que eu esteja criticando alguém especificamente, mas você precisa praticar mais o que você fala. E a gente precisa pregar. O ambientalismo precisa ser pregado numa roda de conversa, e é um a um, Weber. A gente vai mudando, não é na rede social. Não é aquela coisa assim para atingir 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo. É um serviço missionário. Não é Greta. Não é. A Greta é importante.
Não tô... Eu acho que gretas são muito importantes. Mas... São muito importantes. Gretas são muito importantes, mas não é pregação. É você acreditar em exercício diário, é um sacerdócio. Você exercer diariamente. Eu prego diariamente a política, eu prego diariamente o ambientalismo, eu falo, eu acredito na sustentabilidade. Mas isso não dá voto. Não é questão de voto. Porque as pessoas votam em bandeiras. Nas bandeiras. Então, mas se a gente pregar isso todos os dias, é de grão em grão que se muda o todo. O todo. É de um em um. André, então, essa é a visão aí. Já deixa suas redes sociais, sua fala aí de fechamento também. Beijo pros pais, vamos lembrar, é importante que esse é o programa especial do Dia dos Pais. Engraçado, então, eu tô aqui hoje fazendo um podcast com meu pai, eu faço um podcast com a minha filha, né? Que é o 2G, né? Pô. Com a Ana Luísa. Hoje foi 2G também, pô. Hoje foi um 2G. Aí. Sem a Ana Luísa. A gente vai fazer um 3G depois com a Ana Luísa. Vai fazer um 3G com a Lulu. Tem que chamar, que a gente tem que trocar mais umas ideias aí. Tem que trazer a juventude. Não, faltou muito eu não quis te cortar agora aqui no final, a gente já tá no encerramento, mas tem uns assuntos aí do que você falou que eu também acho que desenrola aqui muita coisa boa pra gente falar. Tem muito assunto, né? Na verdade, nós somos pessoas que temos muito assunto que a gente estuda, a gente gosta, né? E bom de conversar, né, André? A gente gosta. Bom de papo, né? Mas a gente gosta. A gente vai botar um vinho aqui pra gente tomar Vamos botar um vinho, É um horário melhor, né? Minha rede social é @André Lazzaroni no Instagram e André Lazzaroni com um Z e I no final. André Lazzaroni. No Instagram, no Facebook, você que tá em todas as redes sociais é André Lazzaroni. Você que está assistindo a gente, é só entrar lá, André Lazzaroni, acompanha o André também. Dr. Paulo, por favor, suas considerações finais e suas redes sociais aí. Se não tiver, a gente abre uma para você. A rede social chama-se André Lazzaroni. Aí, muito bom. Manda um recado pro Dr. Paulo, viu, André? Exatamente. Olha, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito satisfeito com poder participar desse podcast. Gostaria de, no próximo, com a minha neta... Opa! Seria o 3G. 3G. Aí, ó. E dizer 3G em Nova Rio. Esse assunto que nós tratamos aqui, o meio ambiente, é um assunto que precisa ser levado a sério. É verdade. Como nós levamos. O André, ele foi criado com essa visão ambiental muito importante para ele e para nós. Então eu queria dizer, primeiro eu queria desejar ao meu filho aqui sucesso na campanha. Na pré-campanha. Pré-campanha. Pelo amor de Deus, nem falei disso. Não, mas é só em agosto que vai o nosso programa. Pré-campanha. Então já é campanha. Pais, não, sucesso na pré-campanha. Tá certo? Dizer... Sucesso na jornada. Muito feliz. É uma jornada. De ter ouvido você falar as coisas que foram traduzidas aí dos pensamentos meu e da sua mãe. A gente tem algum legado aí, né? Não tem como fugir disso, né? O André, ele fez uma surpresa para mim e para a mãe quando ele se declarou candidato. Ele foi de surpresa, assim? Ele não foi. Ele está escondendo o jogo aqui. Conta aí, doutor. Não houve uma preparação. Ele vai ser candidato, queremos ele candidato. Não. Isso foi uma decisão dele, a escolha dele. Nós estávamos na Bahia e tinha uma convenção do Partido Verde, onde estavam convidando a Dalva para ser vice do Sirquis, e nós estávamos na indecisão. E fomos ali no Clube dos Arquitetos, aqui no Flamengo, e chegamos lá... Foi o IAB, foi o Instituto de Arquitetos do Brasil, foi no IAB. No IAB, quando nós chegamos lá, o André fez o comunicado: olha, eu vou ser candidato a vereador. Surpresinha. Surpresa. Na realidade, nós queríamos que ele viesse trabalhar conosco, comigo e com a mãe, mas ele tomou esse caminho e nós demos todo o apoio. E eu vejo que nós fizemos bem, porque a política precisa de pessoas sérias e honestas como ele é. E com energia, né, para fazer o que tem que fazer. E ele faz com amor. Isso é importante. Depois de tudo que já conquistou, ainda está aí. Isso é importante para a gente. E ele defende uma bandeira, sempre defendeu Partido Verde, a bandeira do verde, do meio ambiente. E eu queria agradecer e
desejar a vocês felicidades. Não, vamos ter o próximo que vai ser 3G com Inova Rio. Pô. Aí, falar das gerações aí e como é que cada geração enxerga esses desafios. É isso aí. Olha, doutor Paulo, muito obrigado. Você aí que é um empresário também referência no nosso setor aqui de engenharia no nosso estado. É com muito carinho que a gente vai encerrando aqui esse podcast. Homenageando ele como pai. Os dois, né? São os dois três, pais. Né? Só eu que não sou pai eu também. Ainda, ó. Ainda, né? Sabe, Priscila. Vamos lá. Ninguém me processou ainda. Não, sem essa onda Priscila, aí, pô. A Priscila... Vê lá aí, que a Priscila é brava, hein? Então, quem te processa é ela, velho. Você tá louco. Gente, a gente encerra aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Um podcast oferecido pelo Diário do Rio, pelo Liderança Produções, ABS Rio de Janeiro e Clube Empreendedor. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!